Bom, e agora a gente fala sobre saúde. Com esse período de inverno, o Brasil tem enfrentado um aumento expressivo nos casos de doenças respiratórias, especialmente a síndrome respiratória aguda grave. Além dela, também a gente tem o frio, as pneumonias e outros tipos de infecções respiratórias. O frio, o ar seco e ambientes fechados são uma combinação perigosa. E algumas pessoas têm maior risco de desenvolver formas graves de doenças respiratórias, como as crianças pequenas e os idosos. E para explicar um pouquinho mais sobre essas doenças e te falar um pouco sobre como evitar ficar gripado, ficar doente, a gente conversa agora com a Fernanda Miranda, que é médica pneumologista do Einstein Goiânia, e ela já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutora, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda ao Conexões. Peço que você se descreva fisicamente de forma bem rápida para o nosso público cego e de baixa visão. Bom dia, eu sou uma mulher cis, de estatura de 1,60 m, pele morena, olhos castanhos escuros e cabelos com mechas aloiradas. Bom, para a gente começar, doutora, queria que a senhora primeiro explicasse para a gente por que o inverno gera esse aumento de doenças respiratórias. Eu falei algumas coisas aqui, né? O frio, a baixa umidade, muitas vezes as pessoas mais aglomeradas dentro de algum espaço, né? Para evitar esse frio, isso pode aumentar. Mas tem algumas outras características desse período que fazem com que a gente fique mais doente? Na nossa região, né, do Centro-Oeste, nós experimentamos, junto com temperaturas mais baixas, também uma umidade relativa do ar que chega a níveis críticos, 20%, 15%. Essa baixa umidade faz com que as partículas fiquem suspensas por mais tempo. Traduzindo isso, a gente quer dizer que o ar fica mais poluído. Temos também as queimadas, um aumento enorme, né, da fumaça, aumentando ainda a poluição do ar. E o fato de estarmos em climas um pouco, temperaturas mais amenas, muitas das vezes faz com que as pessoas fiquem em ambientes mais fechados. E ambientes fechados e com mais pessoas, se uma delas estiver contaminada com algum vírus respiratório, a chance é grande que contamine aquelas pessoas que estão ali naquele mesmo ambiente. Então, isso é uma conjunção de fatores que faz com que aumentem os casos de doenças virais respiratórias, principalmente nessa época do ano, é a época mais tradicional da gente experimentar os surtos dessas viroses. E doutora, o que a gente pode fazer para evitar, nesse cenário todo que a senhora mostrou, a gente evitar ser contaminado? Muitas vezes a gente está no trabalho e tem uma pessoa que está gripada, ou em casa e uma pessoa gripada, é bom evitar contato, usar máscara, principalmente a pessoa que tem sintomas. É importante sair de máscara na rua, por exemplo, né, para evitar a poluição. Explica pra gente. A máscara de forma relativa. Vamos enumerar, né? O principal método em que você pode evitar viroses respiratórias é a vacina. Hoje a gente tem a vacina já tradicional, feita uma vez ao ano, que combate o vírus influenza, que é um vírus que pode causar, como você mesma disse, a síndrome respiratória aguda grave, ou seja, pode se manifestar de formas mais graves. A outra vacina, ela não está disponível na rede pública de saúde, só no meio privado, mas ela é contra o vírus sincicial respiratório, que também é um vírus comum, não só nas crianças, mas também nos adultos, principalmente nos mais com mais idade, nos mais idosos, e que pode ser evitado. Então, a vacina é fundamental. Quando a gente fala de exposições, é claro que se você estiver doente, com uma virose, resfriado, sintomas respiratórios, é interessante que você sim se proteja os demais usando máscara, né, aos encontros. No mais, é evitar a umidade baixa do ar, evitando as atividades físicas entre 10 e 4 horas da tarde, não se expor ao ar livre quando a umidade relativa do ar estiver muito baixa, manter as narinas sempre bem hidratadas com soro fisiológico, a lavagem nasal ajuda bastante, manter-se bem hidratado, ingerindo muita água, isso fluidifica as secreções. Nos ambientes fechados, evitar aglomerações em ambientes fechados também é importante,
né? E se isso não for possível, aqueles grupos de mais risco, principalmente os idosos ou portadores de doenças crônicas, respiratórias ou não, é recomendável que quando forem a esses ambientes que se protejam com máscara. Bom, doutora, a gente falou que alguns grupos, e a senhora também citou isso, né, podem ser afetados de forma mais severa. Idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas. Para essas pessoas, a orientação é a mesma? E quando procurar auxílio médico? Muitas vezes a gente está com sintoma respiratório, mas acha que vai passar, toma um remédio para febre, um remédio, né, para coriza, fica em casa, mas existe um momento em que é importante levar essa pessoa, principalmente aquela que tem mais risco, para um atendimento médico, muitas vezes até para internação? A recomendação é que aqueles indivíduos de qualquer idade, mas que sejam portadores de doenças respiratórias crônicas, as principais são a asma e o DPOC, que se conhece como enfisema pulmonar, que essas pessoas estejam em dia, vamos dizer assim, com a sua consulta médica e com o seu tratamento. Que elas não interrompam seu tratamento sem que o seu médico saiba, que elas façam as visitas regulares que têm que ser feitas para manter a sua doença sob controle. Grupos etários de maiores riscos para as viroses respiratórias são as crianças abaixo de 5 anos, porque ainda não tem o seu sistema imunológico totalmente formado, e os adultos mais velhos, porque já começam a ter um sistema imunológico, vamos dizer assim, que está envelhecendo, não pode falhar. Então, para esses indivíduos de faixas etárias, mas que não têm doenças respiratórias crônicas, a gente recomenda, como eu disse, a vacina e que, como você perguntou a respeito de sintomas, a gente sabe que as viroses respiratórias mais brandas, elas duram aí entre 5, 7 dias no máximo. Então, se você observa que está com sintomas respiratórios, sintomas nasais, obstrução nasal, coriza, aquela coriza clarinha, alguma tosse, alguma indisposição, isso logo melhora, ok, talvez tenha sido uma virose ou uma rinite alérgica que passou logo. Mas se prolonga acima de 5, 7 dias, ou a tosse muda de aspecto, ela passa a ter uma expectoração mais amarelada, esverdeada, uma febre persistente, uma indisposição que não melhora, é importante, né? Vamos pôr aí um prazo de no máximo entre 7 dias ou mais, aí já tem que procurar uma assistência médica. A gente conversou com a médica pneumologista do Einstein Goiânia, Fernanda Ribeiro. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Boa tarde, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, uma boa tarde a vocês, se cuidem. Tchau. Tchau, tchau. Fica aí a orientação da doutora, viu? Procure a vacina, aquela que está disponível no Serviço Público de Saúde, se puder pagar também aquela que está na rede privada e evite ser contaminado, né, por esses vírus aí que podem levar a casos mais sérios.